especificamente a situação com a Aguirre, eu estou discutindo o macro. Não, mas estou discutindo a entrevista. Caio, o que eu estou discutindo, Benja, calma. Por que ele não jogou? Ele está tentando explicar por que ele não jogou. Há muito tempo, independente desse ano que ele se lesionou, o Rodrigo Caio, há muito tempo ele não joga em alto nível. Desde que pintou a primeira possibilidade de saída do São Paulo, o futebol do Rodrigo Caio caiu. Então, acho que é muito pouco a gente ficar atento somente a esse episódio Aguirre no São Paulo para justificar o porquê o Rodrigo Caio não está jogando. Você acha que é uma transferência de responsabilidade? Pascoal, mexe, cara, mexe. Principalmente quando o jogador tem intenção nítida de sair do Brasil e jogar na Europa, e isso não ocorre. Mas isso frustra o jogador. Por que ele não foi no ano passado, então? Mas eu repito. Ele foi. Ele só não foi aprovado. Eu repito, não foi no passado. Teve isso não foi no passado. Isso não foi no passado, já tem mais. 2 anos. Já tem quase 3 anos. Mas enfim, ele foi. Mas eu vou repetir, eu não estou discutindo a titularidade dele, não estou discutindo. Eu estou discutindo duas coisas. Você não pode tratar um funcionário dessa forma. Não custa você conversar. Claro. Não é pegar o cara e levar, vamos passar o fim de semana junto na Bahia. Peraí. Conversar. É 5 minutos no diálogo. Mas isso, você isso tá com algum problema? Benja. Vamos conversar. Ponto. 2. Na hora que põe o cara pra jogar, já que vai botar, sabe que o cara vem no momento de contusão, que o cara não tá bem. Recuperando. Pelo menos põe na posição do cara. Também não joga o cara numa posição que não é a dele. Às vezes é necessidade. Mas que Às vezes é necessidade. Mas foi o que ele falou ali. Se precisar de mim, se não tiver nenhum lateral, eu jogo. Mas ele falou mais Ele falou, tinha. Arana, Aí me improvisa de lateral. Quer dizer, e outra coisa, eu estava conversando com uma pessoa aqui, enquanto a gente está discutindo, pessoa que conhece muito bem o São Paulo internamente, foi exatamente isso que o Silva falou. Não foi só o Rodrigo Caio. O Diego Souza, o Nenê, foram jogadores também que... O Arboleda estava o Arboleda chateado, porque ele voltou na seleção também, e voltou para jogar. Então, quer dizer, não é só a declaração do Rodrigo Caio. Há outros jogadores que falam a mesma coisa também. E não adianta. Só uma coisinha, só para você. É difícil. Gerir um grupo de 30, 35 atletas é complicado. É por isso que ele exalta o Filipão. E pra mim tá muito claro que o Diego Aguirre não Quando o São Paulo era líder do cara. Brasileiro, eu não vi ninguém triste com o Aguirre, né? Aí não tinha ninguém triste, não tinha ninguém satisfeito. Exatamente. Mas é nessa hora que você tem que mostrar que você é gestor. Eu tô falando que é circunstancial. No futebol, assim, os resultados acabam... Quando os resultados estão aparecendo, ninguém fala nada. É verdade. Aí Ninguém o Felipão fala no Grêmio, quando os resultados não apareciam, largou o time dentro do campo. Errou. Então, Nós criticamos. por isso que eu tô falando. Na maior parte das vezes, essas coisas são circunstanciais, gente. O Palmeiras tá dando muito certo, tá ganhando, chegou a semifinais. Palmeiras perdeu uma Libertadores, Flavinho. Mas chegou a semifinal, perdeu reclamando de arbitragem. Sim, não poderia ter mas não foi. Mas não foi algo. Não, porque ele colocou todo mundo pra jogar. Não gringolou. Só uma coisinha. Às vezes a gente fala assim, o Rodrigo Caio está direcionando a visão dele para o ex-treinador, certo? Mas não tinha gerente de futebol, não tinha diretor de futebol, não tinha 3 ex-jogadores lá para fazer, essa... Eles não estavam lá para fazer a aproximação do grupo. Às vezes para fazer até a gestão. Entendeu? Agora você não tocou tinha no gente assunto lá que é especializada para fazer isso. Você foi bem então, agora. Desculpa. Então, acontece que se existia toda essa gestão no time do São Paulo, tinha Raí, Ricardo Rocha, que já não está mais. Mas o Raí era mais da parte administrativa, né, Sim, Pascoal? mas com o cara que estava no campo diariamente ali era o Lugano e o Ricardo Rocha. Ele disse que falou com o Raí e com o Lugano. Essa ponte seria feita, teria que ser feito, né? Lugano e Ricardo Rocha. Pelo Lugano. O Raí é mais administrativo. Em relação à pergunta que está embaixo aí, ó, eu acho que não. Eu acho que não há clima mais para a permanência do Rodrigo Caio no São Paulo. Acho que zerou. A questão é para onde ele vai. Também tem uma coisa. Agora ele está com um empresário que conhece, tem caminhos no futebol europeu. E a coisa, eu imagino que ele vai jogar no time da Europa, que ele vai sair para jogar, porque o Nico Arcuri tem um... Não, o Nico é bom, mas eu acho difícil um jogador que passou um ano aí... O Rodrigo Caio, em 2018, praticamente não jogou. Ele teve uma lesão no pé no início do campeonato, lembra que ele teve uma lesão no pé? O ano de 2018... Demorou quase um ano inteiro para se recuperar. O ano de 2018 praticamente não existiu. O Rodrigo Caio praticamente perdeu um ano da carreira, que foi esse aqui. Acho difícil para um clube bacana da Europa. O empresário dele é bom mesmo, o Nico é bom. Só que... Também não sei se é mágico. Mas Benja, não precisa ir para primeiríssimo nível. No primeiro mundo da Europa. Você pode jogar ali na periferia. Você vai ganhar bem e se você fizer um bom trabalho, você desperta interesse e... A periferia que o Sormani fala pode ser Ucrânia, pode ser ali o leste Rússia, o cara vai ter oportunidade de estar dentro do clube de jogar uma Champions. O Gabigol estão cogitando a possibilidade dele para 3 times da Inglaterra, nenhum é top de linha. É sempre o segundo escalão. Não, mas eu tô falando muito no West Ham. O West Ham os caras estão Daqui a pouco vai falar não é as coisas do Gabigol. Mas vai disputar uma Superliga.
Agora, Não, mas é isso que eu tô aproveitar falando. que você falou do Ricardo Rocha, mandar, Rodrigo Caio não vai pro time mandar um top. abraço especial para o Ricardo Rocha. Sentimentos, faleceu o irmão do Ricardo Rocha, essa madrugada aí. Sentimentos, um abraço ao Ricardo Rocha, que eu falei semana passada que segunda-feira ele ia pedir demissão, ele pediu demissão ontem do São Paulo. Não sei o que ele vai fazer ainda, eu não sei se ele volta a ser comentarista, se ele vai continuar na carreira de diretor de futebol em algum clube, eu não sei. Mas ele se desligou oficialmente de São Paulo ontem. A gente, quando conversou com o presidente do Vasco da Gama, lembra? No Alexandre Campelo, no Jogo Sagrado. E ele falou que gosta muito do Ricardo Rocha. Mas que hoje tem o Alexandre Farias lá. De repente dá para fazer Tem o PC uma... Guzmão ainda. Hã? Ainda tem o PC Guzmão. Tem o PC Guzmão também. Eu imagino que o Ricardo Rocha vai seguir um pouco mais nessa carreira aí. No São Paulo houve problema, Você fez uma pergunta e você não respondeu? Diga. Tinha 3 jogadores como diretor. E por que ninguém também ajudou a resolver isso? Então, essa é a grande questão. Mas eu queria ouvir da vossa cabeça. Isso se chama falta de gestão. Quando você tem um problema, existem 3 pessoas para resolver. Então a culpa não é só do Aguirre. Claro que não. Viu, Flavinho? Claro que não. Existe o posicionamento do treinador e existe... Ô, Benja, eu nunca... Eu só acho que o treinador, como disse o Pascoal, acho que ele tem o direito de escalar o jogador ou não. Tem dia que tem o direito de improvisar o jogador, inclusive. Tem dia que o gerente de futebol, ele chega, conversa com o cara. Às vezes o cara não quer conversar com o treinador, não se abre muito, porque é o treinador, o cara fica meio receoso. Senta lá o gerente de futebol, o diretor de futebol, como o Raí, como o Ricardo Rocha, com o passado desses caras no São Paulo. Eles foram campeões do São Paulo Futebol Clube, como o Lugano, que é conhecido como Deus da torcida. Chega pro cara e entendeu? Ele consegue. Esse é o meio-campo que é possível ser feito. Se não dá... Contratados para isso. Isso, se não dá para fazer, teve um equívoco de gestão aí também. Como eu acho que a permanência do Jardine é um equívoco de gestão do São Paulo. É um equívoco. O São Paulo sabe que ele vai durar o Campeonato Paulista. O São Paulo sabe que com os investimentos que estão sendo feitos... Isso, né? É um absurdo isso. Entendeu? Ele sabe, o São Paulo sabe, entendeu? Ele sabe que não vai dar certo. Tá na cara. Pode ser que dê certo, mas é uma aposta. E o São Paulo não pode ficar apostando. Até porque especialmente no ano que vai disputar a Libertadores. Exato, está sendo cobrado por títulos, vai disputar a Libertadores. Você não pode apostar. Olha aqui. E você acabou de falar do calendário. O calendário do São Paulo vai ser complicadíssimo. Tem que viajar para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. E tem a primeira fase da Libertadores. Tem a primeira fase da Libertadores. O São Paulo não pode apostar mais, Pascoal. Técnico e goleiro. Viajar o São Paulo para os Estados precisa Unidos. contratar 2 caras bons para essas funções. O Mano vai falar para você, viajar para os Estados Unidos nunca é complicado. Acho que não. Olha aqui, o Sérgio pré-temporada, jogando, isso que eu tô falando. Ele fez a pré-temporada jogando. O Corinthians fez isso. Flavinho, dia 24 já tá em Miami lá. Quando eu tô na imigração dos Estados Unidos, eu me sinto O Sérgio Gessinger. O problema é quando você pega o não. Eu nunca peguei um não até hoje, graças a Deus. O Sérgio Gessinger. Ele fala aqui, olha. O Pascoal. Senhor. Eu tô falando aí no e-mail, o Twitter não é pro Pascoal. Mas tá? pelo tom. Mas eu falo Pascoal, que senão daqui a pouco ele vai dormir. Vai lá, é eu. Aí ele fica acordadinho. Presta atenção que vocês vão ver quem é. Flamengo tem interesse em Rodrigo Caio. Vai propor ao São Paulo a troca pelo William Arão mais Diego Alves. Preferência do São Paulo é por uma venda, pois precisa de dinheiro. Até agora não veio nenhuma proposta de fala. O Flamengo não vale isso aí. Flamengo segue na briga. Se eu sou São Paulo, eu pego agora. Passo agora que assina. Eu acho que se o Flamengo oferecer... William Arão e Diego Alves? Não, só o Diego Alves. Só o Diego Alves. O São Paulo quer o William Arão. Quer um segundo volante. Então, o Rodrigo Caio vale um William Arão. Agora, se o São Paulo está interessado... Sim, vale. Acho que isso aqui vale. Se o São Paulo está interessado no Diego Alves, ele tem que fazer uma proposta. Não, mas você está julgando o presente, senhor Mani. Mas o Rodrigo Caio, ele já teve propostas aí altas 18 milhões. o São Paulo. E a diretoria do São Paulo... Mas eu não posso comprar o jogador pelo passado, eu tenho que comprar pelo presente. Não, mas a tabela FIP do Rodrigo Caio não é essa de hoje. Você não pode se basear pelo que ele está rendendo O Rodrigo Caio não é um carro. Não, mas entendeu? Se fosse, é a tabela o Rodrigo Caio é o jogador. Entendeu? Ele tá jogando nada. Não o cara que valeu 18 milhões de euros. Naquela época valia. Não valeu porque ninguém comprou. Eu preciso ler um tweet. Eu preciso ler aqui um tweet, porque o avatar do cara... E aí eu me sinto na obrigação de ler. É o Don Corleone. Então, um cara que tem um avatar, o Don Corleone... Vocês já perceberam, querem ter os seus tweets lidos pelo Benja? Coloque avatar os personagens do... Don Corleone. Ou do Poderoso Chefão, ou Iron Maiden. Ou então do Ray Donovan também. E aí a probabilidade de eu ler é 99%. O Patino. Pra você, quem é o verdadeiro Dom? O Michael ou o Vito? O Vito, né? É o pai, né? Eu também acho. O pai é um gênio. Mas o El Oliveira fala aqui, pergunta ao Pascoal
Por que o Leco detona todos os ídolos do São Paulo? Até quando ele vai detonar os caras que têm identificação com o clube? Lugano, Jardine, se cuidem. Você concorda? Não, eu não concordo que detona. Eu acho que ele expõe os ídolos. Né? Eu acho que ele expõe os ídolos. E depende da competência de cada um. Ele não detona, aproveitar... ele prepara e alguém vem e aperta o botão. Não é isso. Ele põe os ídolos. O Raí está lá. O Raí aceitou a proposta. Mas é do Rogério. Cabe dele aceitar ou não. Acertar ou não. Às vezes você bota um ex-ídolo, por exemplo, o Corinthians está... Ex-ídolo não existe. Ídolo. Bota um ídolo. O ex-jogador? Ex-jogador. Sim, ex-ídolo. Caso do Emerson Sheik. Eu Pode tenho aceitar a proposta. Você tem. Eu tenho um ex-ídolo, é verdade. É isso que eu te falo. Bonovox, né? Não, Bonovox não. Não, o Neto é um ex-ídolo que eu tenho, infelizmente. Era um grande ídolo, infelizmente. Então, quando você tem essa situação, por exemplo, o Sheik pode se tornar dirigente do Corinthians. Ele está analisando a possibilidade. E pode dar certo e pode dar errado. O Raí está como dirigente do Corinthians. Vocês repararam nisso? nisso? Vocês Pode repararam? dar certo como pode dar errado. Olha aqui. Aí amanhã acontece Olha alguma coisa e aqui. fala, avisei. Falei Olha pra aqui, vocês. aí você que está em casa querendo estudar jornalismo. Estude, cara. Estuda mesmo. Estuda, cara. Mas você vai estudar. Estuda. Você vai estudar, mas tem coisas. Lê, aprende idioma, Mas, aprende ó, um monte de você coisa. vai estudar, mas tem Faça outra faculdade se você puder. Você vai estudar, mas tem Conselhos do coisas. professor Pascoal. Mas tem coisas que a faculdade não vai te ensinar. Nenhum professor. Tem coisas que podem dar certo e tem coisas que podem dar errado. A CBN tem o professor Pasquale. Aqui é o professor Nós temos o professor Aliás, o Pascoal. professor Pasquale, gente boa. Mas você já tinha parado Torcedor pra do pensar Juventus, nisso, cara Flavinho? sensacional. Agora, Tem coisas que podem dar certo, tem coisas que podem dar errado? O São Paulo, não é que o São Paulo detona, o Leco bota os caras pra ser detonado, ou bota os caras pra se arrebentar. Ele dá oportunidade. Se o cara souber aproveitar, ótimo. Se não souber... Eu acho que não acontece no São Paulo. O Leco é meu amigo de muitos anos, adoro o Leco. Mas pera só um minuto. O Rogério Ceni ele deu oportunidade, mas... Errou o cara. Até a página... O Muricy, o senhor sempre falou que ele, Não, o Muricy... não tem jeito. Então, tem uma proposta, tá bom. escuta. tem Rogério, Muricy. Algumas pessoas no Conselho do São Paulo, até no Conselho Administrativo do São Paulo, queriam a volta do Muricy nesse quadro de administrar futebol. Então, Pascoal, Bora começar 2019 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz para faturar mais de 100 mil reais no último mês de novembro de 2018, trabalhando aqui na minha casa, 100% online, em apenas 2 horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano, então aproveita!